Shibata. Você já conhece o supermercado Shibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Shibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Shibata, de família para família. Passe no Shibata. Bom dia, boa tarde, boa noite a você de casa. Mais uma vez é um grande prazer ter você aqui no programa Dialogando com Lideranças. Sexta-feira hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito conhecida, principalmente na cidade vizinha de Poá. Tá? Mas antes de falar com esse nosso convidado de hoje, eu quero mandar uma boa noite para você que está em casa, você que já está entrando para assistir nosso programa, já pode compartilhar, tá? Manda o seu alô, manda o seu boa noite. Se você quiser já começar a mandar suas perguntas para o candidato, é muito importante a sua participação. Você já sabe, este espaço aqui é para isso mesmo, para você conhecer o perfil de cada candidato. Já trouxemos aqui vários entrevistados, várias lideranças, não só aqui de Ferraz, mas da nossa região, e hoje é mais uma oportunidade para você conhecer o perfil dele, Ronaldo Florido de Oliveira. Ele tem 45 anos, é casado e pai de 3 filhos, nascido na cidade de São Paulo, vive há 35 anos em Poá. É professor graduado e leciona na rede pública de ensino. Sua carreira política é marcada por passagens pela Câmara Municipal de São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Subprefeitura de Tiradentes e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Turismo. Atualmente, Ronaldo Florido é candidato a deputado estadual pelo PDT. Hoje no programa Dialogando com Lideranças, contará sobre estas experiências e apresentará seu plano de trabalho. Ronaldo, boa noite. Boa noite, Jair. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de mais nada, manda um boa noite aí para quem está te assistindo. Boa noite aos internautas. Agradecer aqui o Jair, toda a equipe aqui da TV Cenário. Como o Jair disse aqui na sua abertura, hoje teremos a oportunidade de dialogar com os internautas, com os eleitores da população de Poá, de Ferraz, de todo o Alto Tietê, apresentar nossas propostas e responder as perguntas aí que chegarem até nós. Agradeço. Já quero mandar uma boa noite para o Daniel Balco, presidente da Associação Comercial de Indústria e Comércio aqui de Ferraz, já está nos assistindo. O Simões falou que ia assistir, já está assistindo, já entrou agora. A Nice, muita gente já entrando. Se você entrou e ainda não compartilhou, compartilhe. Hoje é mais um dia importante aqui no Dialogando com Lideranças. E lembrando a vocês que segunda-feira nós temos outro candidato. Segunda-feira é o Guilherme Mussi, estará aqui no Dialogando com Lideranças. O horário a gente vai divulgar na nossa página aí do Facebook. Se você ainda não curtiu a página, dá tempo, curte agora, porque aí vocês recebem as nossas notificações e você pode acompanhar todas as nossas programações aqui na TV Cenário. Vamos lá, para quem não conhece o Ronaldo, conta um pouquinho, quem é Ronaldo Florido? Muito bem. Ronaldo Florido, pai, avô, esposo, acima de tudo educador. Educador comprometido com a educação, são 25 anos aí dedicados à rede pública de ensino, em especial aí as cidades de Poá, Ferraz de Vasconcelos e a periferia de São Paulo. Sou mestre pela PUC, sou pós-graduado na USP, fiz gestão pública na Getúlio Vargas, dediquei boa parte da minha vida também à militância política, mais voltada às áreas sociais, e em razão disso hoje me sinto preparado
para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa e representar os educadores em particular. O grande problema da educação, no meu entender, hoje é a falta de valorização do educador e, acima de tudo, representar a nossa região, em especial a cidade de Poá, que nunca teve a oportunidade de eleger um representante aí junto à Assembleia Legislativa de São Paulo. Tá certo. Eu já quero chamar o Danilo para dar uma boa noite para o Danilo. Você achou que eu não ia chamar o Danilo, você que está em casa achou que o Danilo não veio hoje. O Danilo está trabalhando demais, mas ele não pode perder o Dialogando com Liderança. Vocês já sabem que o Danilo ele faz essa intermediação entre nós aqui, né, o nosso convidado, e você aí de casa. Se você está pensando em mandar uma pergunta, não pense duas vezes não, já pode mandar, que o Danilo, toda vez que ele levanta o microfone assim, eu sei que ele quer fazer alguma pergunta de você de casa, então dá tempo. Danilo, boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que estão em casa aí nos assistindo. Anice Cardoso, Daniel Balque, Roseli Torres, José Simões e todos os demais aí, o Alif Rodrigues e todos os demais que nos acompanham. Pode compartilhar o vídeo, pode mandar suas perguntas e daqui a pouquinho a gente vai questionando aqui, passando aqui para o nosso candidato. Quero mandar uma boa noite para o Adilson também, o fotógrafo que está acompanhando aqui o Ronaldo, né? Ele que fez essa agenda conosco. Ele ligou várias vezes aqui. Hoje, graças a Deus, aí, o Ronaldo está conosco aqui no Dialogando com Liderança. Vamos lá, você começou sua vida pública como assessor legislativo na Câmara Paulista e, posteriormente, na própria Lesp. Como foram essas passagens e o que elas te agregaram para usar agora, né, como candidato a deputado? Muito bem, Jair. Na verdade, eu comecei a vida pública na educação. Então, o primeiro convite que eu recebi foi do governo do estado, da Prefeitura de São Paulo, mais especificamente na Zona Leste, no qual ocupei um cargo técnico na Diretoria Regional de Ensino de Guaianazes, que depois foi desmembrado e criada a Coordenadoria de Educação da cidade de Tiradentes. No mesmo período surgiu a subprefeitura. Como nós já tínhamos um vínculo grande de trabalho lá na região periférica de São Paulo, assumimos lá a subprefeitura e aí começamos a fazer um trabalho voltado à melhoria da qualidade do ensino, à acessibilidade, porque se fala muito da escola, mas não se pensa nas condições de manter a criança na escola, dela chegar até a escola. Então a gente teve o prazer aí de implantar alguns programas como o transporte gratuito. Nós fomos os primeiros a implantar o acesso à merenda escolar de qualidade, ao uniforme escolar, que hoje é comum nas redes de ensino e é uma garantia da própria lei federal. Em decorrência disso, nós fomos convidados a trabalhar na secretaria, melhor, na Câmara Municipal de São Paulo. Tive o prazer de ter uma candidatura, promover uma candidatura de uma mulher negra, que inclusive foi a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo, que foi a vereadora Claudete Alves. Resultado desse trabalho, a gente fez ela a mais votada dentro da história da cidade de Tiradentes, enquanto região emancipada de São Paulo. E ela acabou sendo também a quinta mais votada no município de São Paulo. Nesse período, assumi também um cargo na Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo. E fruto desse trabalho, em 2009, fui convidado para uma assessoria também na Assembleia Legislativa de São Paulo, da qual fiquei até 2016. Em 2016, eu recebi o convite para poder coordenar um projeto na cidade de Poá. Eu já tinha oferecido muito para fora da região, a nível de estado, a nível da cidade de São Paulo, mas ainda não tinha tido uma participação mais efetiva na minha cidade, que é Poá. Foi quando assumimos a coordenação do atual prefeito eleito, Jean Lopes. Tivemos um trabalho de êxito, conseguimos reunir 10 partidos, tivemos em torno dessa candidatura mais 136 candidatos que concorreram à cadeira de vereança. Dos 17 vereadores, elegemos 12 vereadores da Câmara. Nossa. Foi um trabalho bacana, de unidade, de reconhecimento.
Pela primeira vez a gente conseguiu agregar os 2 candidatos que lideravam as pesquisas. Então eu estava como presidente do PDT, eu tinha candidatura própria, que era o Marquinhos Indaiá. Como o Marquinho e Jean Lopes, eles tinham afinidades, eles representavam o mesmo público, eram candidaturas de cunho popular, nós propomos a junção dessas candidaturas. E houve a junção, o Jean passou a ser o candidato a prefeito e o Marquinhos Indaiá vice-candidato. Resultado, ganhamos a eleição com folga, elegemos a maioria da Câmara. E foi mais uma coisa que me deu orgulho aí no meu currículo, porque a gente, até então, era o que a gente fazia com prazer, que era poder permitir aí o acesso a pessoas de cunho popular, trabalhadores que representavam o segmento popular. Então, é evidente que nem sempre a gente não sabe o que vai acontecer depois do que a gente planeja, né? Eu quero pegar esse gancho seu para falar um pouco da cidade de Poá. Você vive na cidade há 35 anos, você só nasceu em São Paulo, mas você mora em Poá e você é conhecido muito lá. Todos os entrevistados que já vieram aqui, no Dialogando, que moram em Poá, hoje eu já entrevistei aqui o Testinha, o Edinho do Kemel, esteve aqui na semana também, nós batemos um papo, meu amigo Edinho. E assim, o que eu tenho visto, até por conta de nós sermos uma cidade vizinha a Poá, e nós temos um grupo de comunicação, nós temos muitas reclamações da cidade de Poá. Você disse que você iniciou todo um processo, e dá para se ver que esse processo deu certo, foi vitorioso, e tendo em vista tudo que você falou. E hoje você já não está mais fazendo parte lá, né, do governo. O que mudou daquela época, da construção de todo esse projeto, da confiabilidade que o grupo teve com o prefeito, com o prefeito de hoje que está administrando a cidade de Poá? Administrando. A gente não pode, em momento algum, é importante deixar claro para o internauta que está nos acompanhando, ser oportunista, procurar se aproveitar do momento aí para tentar tirar proveito eleitoral. Certo. Primeiro, assim, é importante, Jair, a gente relatar o que vem acontecendo no Brasil nos últimos 2 anos. Com certeza. Então, não é só Poá que enfrenta dificuldades, todo o Alto Tietê, haja visto aqui a nossa também amada cidade de Ferraz de Vasconcelos, na qual eu ainda leciono, sou professor, enfim. Então, assim, o país está em crise, o desemprego aumentou de forma exagerada, aquela história do político dizer pior do que está não fica, ficou muito pior. Então está aí a responsabilidade do eleitor de tomar cuidado. E Poá não é diferente. Agora, com relação à pessoa, ao prefeito, na verdade, assim, precisa ter muito cuidado na hora de montar uma equipe. Então, eu sempre defendo que um governo, o candidato em si tem que ser aquele que tem carisma, que conhece a cidade, que tem compromisso social. Ainda assim, não é obrigação dele ser um técnico, conhecer cada área, mas é um dever dele se cercar de pessoas capazes, pessoas que têm capacidade técnica, que têm conhecimento de cada área, saúde, educação, segurança pública, administração pública. Então, muitas das vezes, você acaba assumindo alguns compromissos, alguns acordos que comprometem a qualidade do teu governo. Eu acho que o prefeito Jean Lopes ainda tem mais 2 anos e meio para dizer para que venho, tem a obrigação e o dever de mostrar isso para a população, e em particular as populações das periferias. Você falou do vereador Edinho do Kemel, inclusive eu, como presidente do PDT, e sabendo da importância de ter um rapaz de periferia, negro, compromissado, nós fizemos uma coligação com o meu partido. Eu acabei perdendo uma cadeira de vereador do meu partido para manter a possibilidade de garantir essa cadeira aí de alguém que tem uma representatividade importante para a diversidade da Câmara de uma cidade. Então, assim, o Edinho também fez parte desse projeto, também foi eleito aí dentro desse contexto e tem o dever também, enquanto vereador, de poder defender o munícipe, de criar leis, de fiscalizar o executivo.
Então a gente não pode só apontar a metralhadora, ô Jair, e fingir que nós não temos responsabilidade. Nós temos. Tanto tenho responsabilidade que me desliguei do governo, me desliguei por questões práticas. Eu acredito num governo de cunho popular, eu não posso sozinho, enquanto secretário, assumir toda a responsabilidade de uma gestão. Na minha área que eu assumi em particular, se você me permite, pode falar. Assumi a Secretaria de Assistência em 5 meses. Regularizamos a cesta básica, que inclusive não estava sendo distribuída, entregue lá para as famílias que eram assistidas. Conseguimos oferecer 1.400 vagas de curso profissionalizante, que geralmente não fazem isso. Colocamos em atividade aí as casas de curso da cidade. Conseguimos inaugurar centro de fortalecimento de vínculo, casa de acolhimento, fizemos um atendimento especial à terceira idade, aos idosos, que inclusive foi convidado hoje para prestigiá-los. Estou aqui na entrevista, peço desculpa aí aos nossos idosos, nossa terceira, melhor idade da cidade de Poá, mas enfim, em 5 meses eu procurei fazer com que a Secretaria de Assistência não fosse a promoção social, como é comum nos governos. Tive êxito, como a gente tinha perdido o título de instância, a gente já estava tendo dificuldade de enfrentar lá o fantasma da perda do ISS, assumir a Secretaria de Turismo, conseguimos aí construir o plano diretor do turismo na cidade de Poá. Por ser uma instância, por incrível que pareça, Jair, não existia um plano municipal de turismo. Não existia. Então você não tinha planejamento do que fazer para alavancar o turismo da cidade. Conseguimos lá construir o plano diretor, foi aprovado pela Câmara por unanimidade, recebemos novamente o título de instância e conseguimos, junto ao governo do estado, a liberação de 40 milhões para ser aplicado em obras de interesse turístico. Foi quando me desliguei do governo, cumpri com a minha obrigação lá enquanto secretário, enquanto cidadão, e voltei à minha atividade, porque é importante também que as pessoas que estejam na vida pública, Jair, tenham profissão. Eu sou contra a pessoa viver da política, ela tem que fazer política porque gosta, porque acredita. E aí saí, me desliguei do governo, porque você não tem que estar onde você não se sente bem, onde você entende que o trabalho não está sendo aceito pela população. Nossa. Me desliguei, só para concluir rapidamente, me desliguei, voltei às minhas atividades e, por um interesse daqueles que me conhecem, que acompanham o meu trabalho, houve esse anseio aí de nós construirmos uma candidatura própria. Então ainda relutei no começo, mas aí entendi que realmente a gente não pode tomar a decisão que nós queremos, mas sim aquela decisão coletiva, que as pessoas que te acompanham e que acreditam no seu potencial te colocam lá. E aí foi da onde construiu minha candidatura a deputado estadual aí pela cidade de Poá. É a primeira vez que você coloca o nome à disposição para disputar uma eleição? A primeira vez. Quem me conhece há mais tempo sabe que a gente nunca teve essa disposição aí de fazer a disputa eleitoral, mas tudo na vida você tem que pôr a cara. Então você não adianta falar assim, olha, o outro não faz, o político é isso, a pessoa assume o poder e se transforma. Não, você tem que também pôr a cara, dar a cara a tapa, sentir na pele o que é ser um parlamentar ou um executivo por meio do processo eletivo, através do voto, do consentimento do eleitor do povo. Então é a primeira vez que eu me coloco aí na condição de candidato aí a um cargo eletivo. Mas você sabe que você está numa região, né? Vamos falar agora de ideia, né? Por que o motivo você se colocou à disposição? Nós estamos aqui no Alto Tietê, né? Poá, Ferraz principalmente, uma das 10 cidades aí mais pobres de São Paulo. Poá melhora um pouquinho o ranking, mas não foge muito não. Mas nós estamos numa região muito carente, né? Tendo em vista tudo isso, o que você tem a falar? Esse motivo te impulsionou também a vir candidato a deputado, sabendo que você vai enfrentar um desafio muito grande, mas tendo em vista que você pode ajudar de alguma maneira? Ótimo. Então, assim, primeiro voltando assim, a gente, enquanto membro de um governo, do executivo de um governo, e com todo o fantasma lá da perda do ISS, que diga de passagem, a gente
trabalhou nos bastidores, estive várias vezes em Brasília, conseguimos articular aí com líderes de partidos e tivemos uma liminar aí do Supremo que impediu a perda do ISS. Mas, enfim... 130 milhões, né? Era aproximadamente 130, 140 milhões, mas não perdemos, fique bem claro isso. Ainda não perdemos, mas é uma coisa que vai acontecer. Por mais que a gente lute, batalha, não é justo que alguns municípios sejam privilegiados. Então, a ideia da redistribuição é permitir que todos os municípios possam ter acesso a esse recurso. Também, exato, eu também acho. Se você está na cidade, se você está trabalhando ali, tem que ser arrecadação, tem que ser ali. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É respeitoso com o cidadão daquela cidade, é respeitoso com o prestador de serviço daquela cidade. Sim. Então, é algo que eu defendo também. Então, você em casa, para você entender o que nós estamos falando, Poá, o Itaú, né, o Danilo conhece muito sobre esse assunto. O Itaú, né, do Brasil inteiro, todo a arrecadação do Itaú é em Poá, porque é ali que foi fundado, né, foi criado ali o CNPJ da empresa. E aí eles conseguem toda a arrecadação do Itaú do Brasil inteiro, estava indo, né, até agora através de liminar, está indo para Poá, que é cerca de 130 milhões por ano, que se eu não me engano é quase 40% do orçamento ali de Poá. Se eu não falha a memória, é quase 40% do orçamento de Poá. Mesmo. Se perder, é 40% do orçamento a menos. Então a luta com os políticos, o Dedinho teve aqui, comentou, falou sobre esse assunto, mas está em liminar. Acabou de dizer que uma hora vai perder, né? Danilo pode completar, Danilo? É isso, Jair. Para quem não lembra, lá muitos anos atrás, né, existia uma guerra fiscal muito grande. Hoje diminuiu um pouco porque o governo, principalmente o governo Temer agora, lançou um decreto que padroniza as alíquotas de ISS, né, cria um range entre 2% e 5%. Mas antigamente, Poá cobrava um ISS de 0,25%. Então, muitas empresas, não só o Itaú, as empresas irem lá em Poá. As empresas vinham para Poá, que é uma cidade pequena, às vezes abriam um escritório ali simplesmente para ter como matriz ali e pagar uma alíquota menor. Isso porque se pagava o ISS na origem da empresa que presta serviço e não onde o serviço é prestado. A gente passa por uma mesma situação nos impostos estaduais, né? Essa guerra fiscal leva muita empresa do estado de São Paulo e existe uma briga também muito grande quanto a isso. Eu queria saber, uma curiosidade minha até com relação ao candidato, como é que se posiciona com relação a esse tema da guerra fiscal também no âmbito estadual. Eu sei que aí já compete ao deputado federal, né? Mas os deputados estaduais, junto com o governador, também vão encabeçar aí uma campanha com relação a isso, acredito. Correto. Só retomando aqui primeiro que o Jair tinha posto, até porque ele perguntou da gente entender a necessidade da região. Então, eu identifiquei a importância de nós termos representantes locais, Jair. Então, você ter alguém que represente sua região faz a diferença. Então, nós nos sentimos órfãos quando não tínhamos lá um deputado da cidade de Poá que pudesse fazer a briga a nível de estado, também a nível de governo federal, para que pudéssemos defender os nossos interesses, defender a nossa cidade. É comum que o parlamentar, seja estadual ou federal, ele defenda o seu berço. Com certeza. Então, eu costumo, por exemplo, dar exemplo lá de Guararema. São eficientes os políticos de Guararema. Então, eles conseguem captar voto em várias cidades, como a cidade de Ferraz, inclusive, estão captando voto aqui bastante, captam voto lá em Poá, mas na hora que o coração dele pedir para tomar uma decisão, ele vai tomar a decisão por onde? Pela cidade dele, Jair. Você não tenha dúvida disso. Como eu, se for eleito aqui pelos educadores, eu jamais vou poder deixar de defender a minha categoria. Sendo um parlamentar que representa a cidade de Poá, do Alto Tietê, eu jamais vou votar qualquer projeto de lei, vou ter qualquer ação que prejudique o Alto Tietê, que prejudique a cidade de Poá ou de Ferraz de Vasconcelos. Então é importante que o eleitor saiba disso. Valorize os candidatos da sua cidade, da sua região, aqueles que têm compromisso realmente com a região que ele vive, porque isso vai fazer a diferença na hora que você precisa. Você falou das tributações, voltando à questão do ISS. Então, Poá se fez valer da lei de mais de 20 anos, conseguiu se adequar e criar uma alíquota menor,
e durante 20 anos teve esse tempo, inclusive aqueles que já sentaram aqui também, que já administraram a cidade. Então, a importância de planejar, Jair, de você não deixar se perder com o tempo. Então, todos aqueles que sentaram na cadeira de prefeito sabiam da importância de planejar para que se não dependesse unicamente da receita do ISS, como fez Barueri, como fez Osasco. Então, você pega lá o Bradesco lá em Barueri, por exemplo, em Osasco, melhor dizendo. Para Osasco, para Barueri, que está lá outros bancos importantes, não fez tanta falta quanto fez para Poá. Então, eles conseguiram, se usar dessa receita, criar alternativas de receita que não permitiam mais que eles dependessem exclusivamente do ISS. O Dani falou da questão do Estado. Então, apesar de você falar assim, olha, é uma questão federal. Não é uma questão federal. Então, é uma questão de governo estadual. São Paulo, primeiro, o estado de São Paulo, ele hoje está num patamar diferente de outros estados. Aqui nós temos 50% de toda a produção brasileira. 50% do PIB brasileiro está aqui no estado de São Paulo. Hoje nós não somos mais um estado apenas produtor, tá, de grandes fábricas, mas nós estamos aqui um setor que é a prestação de serviço, que é o setor terciário que mais cresce. Então tem que ter capacidade de gerir o estado também. Nós estamos há 20 anos sendo governados pelo mesmo governo, pela mesma sigla partidária, e eles não conseguiram criar alternativa para manter a receita aqui. Então a guerra fiscal que existe é natural. Se um governo lá da Bahia consegue criar estímulos para levar uma indústria que está em São Paulo, mostra a incapacidade do governo paulista de também criar condições para que se mantenha aqui. Se aqui nós temos a melhor malha viária, se nós temos o maior porto aqui, se nós conseguimos escoar a mercadoria, faltou capacidade de gestão. Então, levando em consideração que não é só o incentivo fiscal, mas a mercadoria precisa ser produzida e precisa ser distribuída. E o estado de São Paulo, ele tem a melhor infraestrutura para distribuição e logística dessa mercadoria. Então, é uma questão de governo, sim, e também da Assembleia Legislativa. Então, falta capacidade de entender todo o mecanismo da globalização, da produção, inclusive, entender que hoje não é a indústria que gera emprego é o setor terciário, é o setor de prestação de serviço. Eu gosto muito de falar do turismo, Jair. Pode falar. Então, assim, turismo, o estado de São Paulo é um polo receptor de turistas, é um dos maiores polos receptores de turistas do Brasil. Agora, existe política efetiva, tanto na região como no estado, capaz de permitir que esse setor importante agregue mão de obra, gere emprego, gere renda para as cidades? Ainda não. Então, que é o que a gente defende para todo o Alto Tietê. Então, cidade de Poá é uma instância turística, mas Poá, Ferraz poderia ser uma instância turística, como outros municípios, como Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Suzano, hoje são MITs, municípios de interesse turístico. Cabe aos parlamentares eleitos pela região fazer a defesa para que haja o desenvolvimento econômico do setor turístico da nossa região, tá, Jair? Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora da sua área, principalmente, que é na área de educação, né? Recentemente, o MEC divulgou uma pesquisa apontando que 70% dos jovens brasileiros do ensino médio têm níveis insuficientes nas matérias principais. Isso é muito triste, né? O estado de São Paulo reflete muito bem esse quadro. Além de ser professor, você possui experiências na área de planejamento e legislação educacional. Como pretende trabalhar por esse setor, se eleito? Muito bem, Jair. Então, eu já disse inicialmente, para ficar claro aqui para os meus amigos aí, educadores, para os internautas que estão nos acompanhando agora, a primeira bandeira que eu defendo é a valorização do profissional da educação. Então, a gente fala em escola moderna, a gente fala em merenda escolar, fala em uniforme, material didático, inclusive a máfia aí das apostilhas, dos uniformes, da merenda, do transporte escolar, inclusive, mas esquece de falar, Jair, do educador. Então é absurdo. Por exemplo, eu sou mestre pela Pontifícia Universidade Católica.
eu ganho na rede estadual de ensino, Jair, o mesmo que ganha um ingressante lá que está concluindo a graduação. Então não existe um plano de carreira para os profissionais da educação do Estado de São Paulo. E muitas das vezes os municípios acabam atrelando o seu salário, o seu plano de carreira, como parâmetro do governo do Estado de São Paulo. E aí quer dizer o quê? Não há a valorização dos profissionais da educação. Nós temos que ter políticas de um governo que tenha compromisso com a educação. Então isso vai muito além de uma cadeira de deputado. Mas o deputado que tiver lá como compromisso defender o educador é a garantia da construção de um plano de carreira, da valorização do educador. O que falta hoje é valorizarmos o educador, é entender que o educador não é apenas o professor, mas todos aqueles que têm envolvimento com a escola. Você relatou aí dados aí do ensino médio, mas se você não tem uma educação básica, uma educação fundamental a contento, você vai ter problema em todos os outros níveis, que é o que vem acontecendo. Então nós temos problema hoje na educação infantil, importante aí, às vezes a gente escuta algumas mães falar, mas a criança que está na creche, que a mãe que não trabalha, não. Primeiro que a vaga da criança é da criança, não é da mãe, independente se ela trabalha ou não. É obrigação do Estado cuidar da criança. A educação começa, Jair, ao nascimento, ao 0 ano. Também eu tenho certeza disso. Então assim, se você dá oportunidade, é um centro de educação infantil. Esse nome creche, inclusive, está ultrapassado. É um centro de educação infantil. Então lá você já começa a fazer com que a criança tenha contato com educadores, com professores, que vão já fazer com que a criança comece a desenvolver o seu aprendizado. Nós temos um problema sério de falta de vaga em creche, que o governo do estado, inclusive, abre mão de assumir essa responsabilidade, transfere tudo para os municípios. Então tem que represente lá na Assembleia para que cobre o governo do estado, que assuma também a sua responsabilidade com a educação infantil. Depois vem a alfabetização, Fundamental 1. O governo do estado, esse mesmo governo, acabou lá com a formação de ensino médio, com magistério. Então, aonde formava-se alfabetizadores, era no magistério, tá? Os Cefans que foram fechados por esse governo. Minha irmã é professora, ela é dessa época. E como eu também, minha irmã também, então já não se deu oportunidade de ter uma formação específica para que se alfabetize as crianças. Somado a isso, abre-se faculdades aí sem nenhum controle. Esses cursos de licenciatura acabam tendo pouca qualidade. É isso que eu ia falar agora, só uma parte. Quero já mandar um abraço aqui pro Ailton Barata, meu amigo Barata está assistindo, Adriana, muita gente assistindo. Se você ainda não compartilhou, é muito importante sua participação, compartilhe. Então, professor, esse tema é muito interessante, porque como você começou dizendo sobre valorização do professor e falou de valor financeiro, né? Que tem que valorizar, eu acredito que tem que pagar mais professor, tem que ser mais valorizado. Mas o problema não está apenas só nisso. Por que eu digo isso? Será só o fato do governo melhorar o salário do professor vai ajudar nessa qualidade aqui do nível, vai ajudar do aluno aprender, porque o aluno ele sai hoje do ensino médio e ele não sabe nada. É muito diferente do que no passado. O que precisa ser feito de verdade, além de valorização do professor, para pagar mais, o que precisa ser feito na prática para melhorar o ensino no nosso Brasil? Então assim, é uma coisa muito complexa. A gente vê a ponta do iceberg, mas não vê o que está embaixo dele. Então, vou voltar de novo. Quando a gente estava falando da valorização do profissional da educação, entender toda uma cadeia. O que acontece hoje com o magistério? Virou uma área de refúgio. Então, muitos profissionais que não são absorvidos no mercado de trabalho, como existe uma facilidade de ingressar nos cursos de licenciatura, eles acabam seguindo o ofício do magistério não por aptidão e por dom, mas por falta de opção. Começa por aí. E a responsabilidade é exatamente do governo. Nós temos assegurado, por lei federal, 18% do orçamento estadual, 18% do governo federal e, no mínimo, 25% dos municípios. Dinheiro tem. O que se faz os governos? Pensa em construção de prédio, Jair.
Penso em fornecimento de material didático, que inclusive é a indústria, a máfia dos livros didáticos, das apostilas. Tá? Então você não tem noção de como superfaturam o valor desse material que chega para a criança lá, que inclusive é um material de péssima qualidade. Qualquer educador consciente, conhecedor do seu dever, sabe da péssima qualidade desse material. E é onde os governos, inclusive tanto estadual, federal, municipal, criam uma indústria, uma máfia de editoras aí. São as mesmas editoras, muda-se a edição, mas o conteúdo é o mesmo, não se atualiza inclusive o conteúdo. Depois, somado a isso, a obrigação de fornecer o material, o uniforme escolar também. E aí quantos são os municípios que já se envolveram, quantos os gestores que já foram denunciados por fraude de material escolar e uniforme escolar. Aí vão lá, usa na necessidade da distância que a criança tem para percorrer, aí vem lá o transporte escolar. Então, na verdade, é uma cadeia. Agora, por que eu falo do educador? Por que eu falo do educador? Quando você valoriza aquele profissional, a área vai começar a se tornar competitiva, Jair. Então, quer dizer o quê? Vai se tornar atrativa. Se vai se tornar atrativa, bons profissionais vão se manter no magistério. Vou dar o exemplo como eu. A gente ainda continua na rede pública de ensino por uma paixão, mas não dá para me pagar minhas contas só por paixão. Verdade. Tá? Eu preciso manter o estudo dos meus filhos, manter IPTU, o IPVA do meu carro. Então não dá para viver só de paixão. A gente precisa ser reconhecido, Jair. Então quando você cria mecanismos de valorização, o professor, Jair, é pouco educador que não acumula cargo, que não tem 2, 3 cargos. Ele trabalha em média 16 horas por dia. A sociedade não vê isso. O cara chega na escola cansado, desestimulado, doente. Muitas das vezes ele não tem tempo hábil para preparar uma aula. Resultado, isso vai atingir quem? A criança. Então tem que garantir, Jair, tem que garantir primeiro a exclusividade. Se o cara é da rede estadual, ele vai ter que ter condições de se manter de forma exclusiva na rede estadual. Primeiro passo, para que ele possa ter tempo para preparar a sua aula. O que a gente defende, Jair? Que pelo menos, Jair, eu consiga viver da educação. Nenhum educador defende o luxo. Ele quer pelo menos poder pagar a prestação da sua casa, que é financiada, para quem não sabe aí, para os nossos internautas, pagar a prestação do seu carro. Muitas das vezes fala assim, mas o professor está com carro novo lá, 60 parcela, tá? A gente parcela 60 vezes. Quando falaram, inclusive aí na televisão mais recente política aí da questão de tirar o nome do Serasa, Jair, 90%, ou melhor, 90% é exagero, mas 60%, 70% daqueles que têm nome sujo no Serasa são funcionários públicos. Boa parte é educadora, a gente é obrigado, a gente se vê obrigado a fazer desconto em folha para pagar as contas do lar, para manter o estudo dos filhos. Você não tem saúde de qualidade. O IANSP no estado, para quem não sabe, é uma vergonha. A gente tem um único hospital lá na capital para atender todo o estado. E aí tem clínicas conveniadas que de péssima qualidade, inclusive, que é outro problema que a gente tem que denunciar aqui também. E denunciar estando lá na Assembleia. Aí o que acontece? O que nos resta, gente? Tem que ser obrigado a pagar um plano de saúde, ser obrigado a fazer um seguro do carro, que você não tem segurança pública garantida pelo Estado, pelos municípios também, é responsabilidade das cidades. Você é obrigado a ter câmera de vigilância na sua casa, cerca elétrica, pagar a vigia lá 24 horas. Então a gente foge de todos os problemas que estão no entorno. Por isso que eu falo, o primeiro passo para que a gente construa uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais segura é investir na educação. Eu não consigo, enquanto deputado estadual, a gente não pode prometer aqui, porque agora nesse período eleitoral todo mundo fala até a solução, né? Até a mágica para resolver a educação, a segurança. Não, nós temos que começar por algum lugar. E eu, se tiver a oportunidade de ser deputado estadual, começo pelo seguinte passo. Primeiro, criar condições, cobrar do governo estadual a valorização do profissional da educação, criar parâmetro, condições para que a gente tenha, não é só salário, a gente quer ter direito à formação, atualização, a cursos de formação que o Estado não oferece.
Você tem que dar condições para que o profissional do Estado também tenha acesso a um mestrado, a um doutorado. Verdade. Eu consegui minha bolsa, Jair, pela PUC, pela CAPES. Tá? Eu dava aula aqui no Osanete Gomes, para quem conhece aqui bem Ferraz de Vasconcelos, aqui no Andeara. Osanete Gomes. E tinha que descer lá 13 de maio para pegar a estação. Eu morei ali na Pedro Leite a minha vida. Então, descer a 13 de maio todinho, pegar o trenzão para ir lá para o metrô, Barra Funda, subir andando até a PUC, Jair, para correr de lá, voltar para cá para dar aula à noite até as 11 da noite. Como é que um educador consegue sobreviver dessa forma? Então, eu sou uma exceção. Eu costumo dizer que eu tive sorte. As pessoas precisam já de oportunidade, que é o que falta na escola. Só para concluir de verdade, para não tomar muito seu tempo, não monopolizar, mas desculpa. Primeiro passo é esse. Depois, educação é lugar de você unir. Você precisa oferecer para a criança, além do ensino, opção de lazer, esporte e cultura, Jair. Então, a nossa proposta é a educação integral, mas não é aquela educação integral de fachada. Você não consegue construir escolas que todas que tenham piscina, que tenham quadra poliesportiva coberta, não há necessidade de fazer isso. Você tem que criar convênios com a iniciativa privada. Você tem que usar, Jair, associações de bairro aí que já oferecem aula de judô, de dança, de karatê, escolinhas de futebol. Então o governo do estado tem condição sim, Jair, de oferecer ensino integral usando os múltiplos espaços da sociedade que estão aí disponíveis. E o que não há, só que dessa forma, Jair, não dá para criar as máfias das licitações, das grandes construções das empreiteiras. Você está entendendo? Então, assim, eu não estou lá para defender o interesse de empreiteira, não estou lá para defender o interesse privado, estou lá para defender o interesse da população. Acima de tudo, das crianças, do educador, e em particular, Jair, da nossa região do Alto Tietê, da nossa cidade de Poá, da nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos, de Suzano, que nós estamos carentes, nós não temos representantes à altura para poder levar a nossa região ao patamar de desenvolvimento, por exemplo, da grande região de Campinas. Eu ia pular essa pauta da educação, mas me veio na mente agora, não está nem aqui. Eu queria saber sua opinião sobre um tema que tem falado muito ultimamente, é sobre a militarização das escolas. Tendo em vista também que existe, né, até números mostrando que, por mais que pareça um pouco radical, mostra que os números apontam que dá certo. Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, e se dava para tirar algo, mesmo que se fosse contrário, dava para tirar algo, né, desse sistema para implantar na rede municipal hoje no Brasil. Jair, eu acho que você está querendo que eu perca a voto. O Jair aqui, ele está me levando para um ponto aí, mas enfim, a gente tem que ser sempre franco, sincero e colocar o que a gente entende como verdadeiro. Primeiro assim, eu sou um homem da ciência, Jair, eu não falo o que eu acho, a gente está muito no campo do achismo. Com certeza. Eu sou no campo da ciência. Então, o que tem estudo, o que tem comprovação em outras regiões, em outros países, e que deu certo, a gente tem que plantar aqui. Então, eu não conheço nenhum país de primeiro mundo que adotou o modelo de militarização das escolas que tenha tido êxito. Então, hoje a sociedade brasileira, ela anseia por segurança. Vamos lembrar o que você falou anteriormente, é comum eu escutar isso. Lá antigamente a escola, ela tinha mais êxito. Vamos lembrar o seguinte, primeiro que antigamente, Jair, a escola não era para todos. Você sabia, Jair, que um rapaz negro como você, há 20 anos atrás, tinha pouca possibilidade de fazer um curso superior? Talvez eu não estaria aqui com você hoje, Jair, se fosse aquele tempo excludente, onde as pessoas eram escolhidas a dedo. Os exames de admissão, um período de regime militar, onde as ideias não eram expostas, porque estão defendendo agora um regime militar. A libertinagem, essa é a grande verdade. Confundem democracia com libertinagem. Vamos saber diferenciar as coisas. Graças a Deus, hoje nós podemos aqui debater, que eu posso estar do teu lado aqui. Nós vivemos num país de diversidade étnica, cultural. Como disse inicialmente, eu tenho orgulho de ver um rapaz negro da periferia como o Edinho ocupando uma cadeira de vereador. Inclusive, defendo que as pessoas concluam seus mandatos. Não faz como fez o prefeito da cidade de São Paulo, que disse que iria cumprir 4 anos de mandato e hoje abandona, que é o que está acontecendo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, Jair,
educação é o complexo. Primeiro, tem que se expandir, tem que ter acesso aos mais altos níveis do ensino, independente da cor, da raça. Quando se fala de militarizar o ensino, você transfere para a educação um problema geral da sociedade. Primeiro, Jair, as famílias, a composição familiar mudou. Então nós temos pais que são mães e pais, nós temos crianças que não têm nem a figura paterna ou materna, são criados por tios ou avós. Muitas das vezes a mãe passa a ser o alicerce da família porque o pai está desempregado. Então a composição familiar na nossa sociedade mudou drasticamente. Então o que acontece? Se a escola, se o governo assume a responsabilidade de educar a criança, educar literalmente, oferecer a educação integral. Quem disse, Jair, que para você ser um músico de sucesso, você precisa ser um expert em matemática? A única coisa que não mudou ainda na educação foi o modelo tradicional de ensino, onde a gente se vê obrigado a aprender matemática, história, geografia, e muitas das vezes você tem uma deficiência numa área específica e você acaba sendo sacrificado, como acontecia antigamente, inclusive. Agora, a escola oferece oportunidade de música, Jair, de dança, de teatro, de cinema, enfim... Pública não. Atletismo. Difícil. Então, assim, nós não temos esporte, a prática... Por que um atleta não pode ser um representante, criar sua família, ter o seu salário? O atleta precisa ser um expert na língua inglesa ou na geografia? Não, Jair. Ele é uma profissão, o atleta é um profissional, o judoca é um profissional, o jogador de futebol é um profissional, está entendendo? E a escola não oferece oportunidade, Jair, para que a criança e o jovem desenvolva a sua habilidade. Então, se a escola oferecer, além do ensino tradicional, curricular, o acesso ao esporte, ao lazer e à cultura, você vai formar diversos outros profissionais. Com certeza, você vai ter melhoria na segurança, na violência. Você não vai sacrificar crianças como se elas fossem obrigadas a saberem um pouco de tudo, que é o que está acontecendo. Está entendendo, Jair? Então, vou falar de novo. Eu defendo a educação na plenitude, as pessoas têm que ter acesso à leitura, à escrita de qualidade, mas elas não podem ser sacrificadas das suas habilidades, dos seus dons. Então, nós conhecemos aí atletas, artistas, cantores, músicos, que passaram sim pela escola e que vivem hoje da sua habilidade, do seu dom, mas porque tiveram a oportunidade de ter acesso a esses dons. Quando a gente limita o cidadão de ter acesso ao desenvolvimento da sua habilidade, você está sacrificando toda uma sociedade, que é o que acontece no Brasil. Tá certo. Hoje nós estamos batendo um papo muito interessante com ele, Ronaldo Florido, ele é do PDT, né? Você que chegou agora, não tem problema, daqui a pouco termina o programa. Geralmente a gente faz 40, 45, passou um pouquinho, mas não tem problema porque o papo está muito legal. Nós estamos a 48 minutos aí do programa. Daqui 2 questões a gente termina o programa e você tem possibilidade de assistir no início também. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Quero chamar meu amigo Danilo. Danilo, tem alguns comentários, né, pessoas que chegaram agora. Gostaria que você comentasse alguma coisa, se tiver perguntas já pode fazer também. Fala, Jair. É o seguinte, o pessoal está comentando aqui, tá a Dina Thalita, que fez alguns comentários, e o Edson Mello, né, o perfil conjunto, né? Eles dizem que está difícil viver com a educação. Se for professor das crianças, graças a Deus, se for professor de adolescentes, nem segurança tem, porque os alunos querem destruir a escola e reprimir os educadores. É muito importante essa fala, porque eu costumo dizer, eu tenho 4 filhos, quero já mandar boa noite para meus filhos, né? O Jair Henrique está fazendo faculdade, né? O mais velho, primogênito, né? Jair Henrique está fazendo arquitetura, está quase para se formar. Tem o Lucas de França, que está para entrar na polícia, quer ser policial de qualquer jeito. Eu tentei impedir, mas não tem jeito, né? Nasceu com dom e eu fico segurando, piora, ele fica bravo, né? E eu tô pedindo a Deus para que a gente tem que orar mais, pedir mais a Deus de proteção,
que se estiver no dom, se estiver como se diz, no destino dele, que Deus possa cuidar. Tem também o Rafael, né, adolescente é complicado, mas eu tenho 4 filhos que são com as bênçãos, e tem a rapinha do Tacho, o Mateuzinho, que é um jogador de futebol, centroavante que nem o pai, né, o pai jogou muita bola, e hoje ele estava jogando aí também. E sobre esse tema que como é o nome dela? A Dina, né? A Dina ou o Edson, né? Do perfil é muito triste a gente ver isso. Eu costumo dizer, esses dias eu estava falando sobre esse tema, e uma coisa que me espantou, que fazia tempo, que quem vai mais nas escolas, nas reuniões, é minha esposa. A gente trabalha muito, mas ela fica muito próxima. Quando a coisa aperta na escola, ela me chama o filho e fala, ó, conversa com seu pai que agora passou do seu limite, do meu limite, agora seu pai que vai resolver. Então é muito poucas as vezes, graças a Deus, que eu tive que intervir na escola, porque graças a Deus meus filhos são bem cuidados, bem tratados e têm educação, e eu nunca precisei ir na escola para poder o diretor me chamar, por exemplo. Mas teve um dia que, por conta dele ter ficado doente, coisinha de criança, ficou com febre, e a diretora me ligou, me chamou, e eu fui na escola para buscar na escola para levar no hospital. Cheguei lá na esquina, na hora que eu virei a esquina, eu vi uma gritaria, eu achei que era no recreio, né? Confusão, palavrão. Eu falei, puta, mas essas molecadas, passei no muro da escola, eu falei, tá na hora do recreio. Aí eu cheguei lá e perguntei pra moça que estava na recepção, falei, hora do recreio agora? Ela falou, não, por quê? Eu falei, eu vim buscar meu filho que está doente, está com febre, e eu estou vendo um monte de barulho, xingamento. Ele falou, não, está tendo aula, o recreio daqui meia hora só. E aquilo me entristeceu de uma tal maneira que fazia tempo que eu não ia na escola. E a gente vê na internet, às vezes, né, aquelas confusão de aluno pegando cadeira e jogando no professor, dando murro na cara do professor na sala, e a gente acha que são alguns fatos isolados que acontecem de vez em quando. Mas olhando para a cena que eu me deparei, e parece que é cotidiano, não é com a casa isolada, acontece em muitos lugares. Professor, mas só a valorização do professor, só pagar o professor, garante mesmo que o que vai deixar de acontecer essas coisas dentro da sala de aula, na prática ali? Como conter isso, professor? Jair, primeira coisa assim, entender o significado da palavra valorização. Então ela envolve, além da questão salarial, plano de carreira, envolve acesso a níveis mais elevados do ensino. Então isso significa valorizar o professor. Mas pulso firme também, então não chegou a hora de falar assim, desculpa, cortar. Chegou a hora de falar assim, agora não pode mesmo, é lei. Se bagunçar aqui, entendeu? Fazer alguma coisa, porque enquanto tiver naquele negócio, o professor, celular na sala de aula, hoje de vez em quando eu fico exaltado, me perdoe em casa, eu não sei se é porque eu já tô tiozinho, parece que eu já tô velho, eu vejo umas meninas novas, 17, 18 anos, saindo da escola, que parecendo que tá saindo de um baile funk, professor. É verdade. Então vamos lá, eu agora entendi perfeitamente sua pergunta e vem de encontro com o que a gente pensa também e vive na sala de aula enquanto educador. Então vamos lá. Defendo sim a valorização do profissional da educação, não abro mão disso. Agora tem coisas que extrapola as paredes da escola. É isso que eu quero. Que são questões de ordem social. É isso que eu quero saber. São questões de ordem cultural. Então, primeira coisa, nós estamos vivendo um momento de liberação geral. Eu sou totalmente a favor da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Defendo rigorosamente o ECA. Agora, você não pode fazer disso um caminho para que as crianças não tenham limites. Não tenham limites. Mas como que pode defender 100% o ECA, que dá tantos os direitos para o adolescente, e ser a favor de ter normas rígidas nas escolas? Vou chegar lá. Então, vamos lá. Primeiro, as leis têm que existir porque as crianças têm que ter garantia legais de proteção. A mesma forma que você fala, isso é comum a gente deparar com crianças que sofrem violência sexual, violência física, sofrem todo tipo de privação, inclusive alimentar, que a gente acaba não olhando essas questões todas do entorno. Agora, assim, o que vem acontecendo é o seguinte: primeiro, não existe nenhum tipo de limite familiar. Então, a televisão, inclusive, Jair, ela não põe limite. Eu lembro na minha adolescência, quando eu assisti, na sua também, quando nós assistimos lá aquele programa à tarde lá da emissora aí, campeã de audiência, eu não lembro o nome do programa, na Malhação. Você é louco, não dá pra assistir Malhação, mas... Era de uma forma, né? Eu não deixo meus filhos assistir Malhação. Eu também não deixo os meus, nós não assistimos essa emissora na minha casa. Meus filhos nunca assistiram. Hoje, eles estimulam o desrespeito pela televisão, o sexo o abuso, livre. o sexo livre.
Então, os próprios meios de comunicação, na maioria das vezes, ela estimula a falta de limite de controle. Mas assim, professor, eu concordo. Vamos bater um papo. Tá. A mídia, a imprensa, o veículo de comunicação, eles vivem de audiência. Correto. Eles querem vender aquilo que vai dar audiência. Entendeu? Correto. Mas se a gente buscar isso da mídia, a gente não vai encontrar. Então, se a gente não vai encontrar isso da mídia, da Globo, do SBT, eles não vão fazer isso nunca, eles não vão voltar atrás. Ótimo. Daqui para frente que vai piorar. Então, como que se faz isso, se eles não vão mudar? Tá certo. Então, vamos lá. Então, isso aqui é só para a gente concluir. Então, vamos lá. Vamos lembrar de novo, internauta, Jair, quando eu falei da educação integral. Então, eu não disse que nós vamos pegar a criança e colocar dentro de um depósito lá para ficar o dia inteiro. Mas se você pegar essa criança, que é a obrigação do Estado, o Estado como um todo, o poder público, o município, o Estado, o governo federal, tem que criar condições para que ofereça para essa criança o ensino integral, como acontece na maioria dos países de primeiro mundo. Certo. E o que acontece lá? Não é pegar a criança e sentar ela numa cadeira das 7 da manhã às 18 horas da noite. É permitir que essa criança tenha um ensino lá regular, tá? E aí você vai conseguir ter múltiplos profissionais para identificar suas habilidades e dar condição para ela, para que ela tenha, além do ensino, o acesso ao esporte, o lazer, porque a criança tem que ser feliz, e a cultura. Se hoje a sociedade, se hoje nós vemos um modelo capitalista que libera tudo, que a audiência, que a sociedade de consumo é o que prevalece, o espaço escolar é a garantia para transformar essa sociedade, inclusive, para impedir que ele tenha lá, que muitas das vezes o pai também tem que trabalhar, porque a gente sacrifica a família. Muitas das vezes já o pai e a mãe tem que trabalhar o dia inteiro e não consegue ter esse controle, esse acompanhamento, tá? E aí a criança está lá pelo celular, pelo computador, a rede de televisão. Agora, se ela está num espaço de educação, Jair, e o espaço da educação não é só o ensino, vou falar de novo. Seu filho, você falou que tem uma habilidade lá esportiva, igual do futebol. Ele poder ter a oportunidade de estar numa escolinha de futebol, ele está tendo disciplina, inclusive. Meu filho, por exemplo, fez judô. A minha outra filha fazia ginástica rítmica. Hoje ele está porque eu estou pagando. Você está pagando, Jair. É o que eu fiz também, mas a maioria da população não tem condição de fazer isso, Jair. Então, o que eu estou te falando? O Estado, o poder público, inclusive os municípios, têm obrigação, têm o dever de entender toda essa complexidade que nós estamos vendo na sociedade hoje e também se sentir responsável, Jair. Então não adianta eu falar que a violência não tem limite, que o ECA não dá limite, que a violência aumenta de forma exacerbada, que inclusive os meios de comunicação, como eu pontuei aqui, não pregam nenhum tipo de limite, mas não assumimos a responsabilidade. Inclusive é um dos motivos de eu ser candidato. Então está na hora da gente que tem conhecimento técnico, que tem condição, que entende o funcionamento da máquina, assumir a responsabilidade aí de cuidar não só dentro da nossa casa, mas cuidar para fora dos portões da nossa casa. Verdade. Tudo bem? Batendo um papo com o professor é muito interessante. Eu gostaria que o Danilo ele explanasse a sua opinião referente a esse tema, Danilo. Então, eu acho que é um tema bem complexo mesmo, Jair. Eu sou a favor de contraturno em todos os níveis de educação, até o médio, né, inclusive. É claro que com diferentes objetivos, o contraturno no ciclo básico ele tem que ser ali nesse sentido de disciplina, com esporte, com algumas aulas assim que dão uma estrutura melhor, né, para o aluno. E lá no ensino no médio já uma preocupação com a profissionalização, alguma coisa nesse sentido. E aí eu tenho algumas perguntas aqui, Jair, que eu gostaria também de passar para o professor e até complementar. Eu tenho, por exemplo, aqui o Edson Mello, e ele pergunta a opinião sobre ideologia de gênero, do professor sobre ideologia de gênero, isso dentro da escola, né? E eu queria acrescentar um projeto de lei que é bastante discutido em vários municípios brasileiros, e já se fala em um projeto em âmbito nacional, que é o Escola Sem Partido. Curiosidade minha com relação a isso, qual que é a opinião do professor, o que o professor acha, tecnicamente, até como educador, não só como aspirante a um cargo parlamentar, né? Tá. Com relação a isso.
a escola ela tem o dever de abordar, Dani, todos os temas, inclusive a diversidade de gênero, a diversidade cultural, étnica. Nós não podemos abrir mão desses espaços. Se hoje a gente sabe que a criança vai ter acesso a isso, aos diversos meios de comunicação, por que não o educador abordar o tema, a família abordar o tema, inclusive de forma de educar, de precaver, que esses temas cheguem de forma distorcida. Então eu defendo que a escola faça essa abordagem sim. Com relação à escola de sem partido, primeiro eu quero, se me permitir de forma breve, até para não estender muito, eu sei que estou tomando muito tempo aí nada, vamos conversar. De vocês, do internauta, mas enfim, é tudo muito complexo. Primeira coisa assim, a gente está vivendo um momento de o político falar o que o povo quer escutar. É isso aí. Tá? A gente costuma tentar achar uma fórmula mágica. O marketing político, o marketing eleitoral criam figuras, criam salvadores da pátria. Então a gente sofre com a violência, a gente entende que se todo mundo tiver uma arma vai resolver o problema da violência. A gente hoje aflora a sexualidade ou a diversidade sexual, a gente acha que criando cinto de castidade ou amarrando todo mundo vai resolver o problema. Então não é verdade. A gente tem que debater a questão mais profundamente e não acreditar em salvadores da pátria. Escola sem partido. Primeira coisa assim, eu não ensino numa escola que é partidária. Eu não ensino numa escola que é partidária. Agora, se aquele que tem acesso à cultura, ao conhecimento, começa a ser um formador de opinião e começa a entender todo o mecanismo que envolve a sociedade capitalista, e se ele tende, dentro do seu conhecimento técnico, se voltar à classe oprimida, que é a classe trabalhadora, espera um pouquinho, é escola com partido ou é acesso à cultura? Então é isso que nós temos que refletir também. Então, eu, inclusive, consumo questão partidária. Você não tocou no tema, mas falo muito assim. Não, vai tocar por último. Esquerda, direita, vou deixar então para você tocar depois. Mas isso envolve essa questão partidária também. Então, escola não é lugar de defender bandeiras partidárias. E a escola não acontece isso. Para aqueles que falam isso, procurem ler a nossa 97/90, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tá? Então tem acesso ao LDB 93/94/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Todos os seus princípios não está lá defendendo uma escola partidária. E toda a educação, tanto do Estado como do município e particular, tem que seguir as nossas legislações, que é a Constituição da Educação Brasileira, a LDB. Então já não existe escola partidária, tá, Dani? Todo respeito inclusive ao internauta aí. Agora estão querendo dizer o que a opinião pública quer escutar. Vamos vir de encontro que a gente tem que defender isso, tem que defender aquilo, porque a escola, a universidade forma o militante populista ou de esquerda, como costumo dizer. Não. Eu acho que o acesso à cultura, ao conhecimento, dá a possibilidade da pessoa fazer escolhas. Para que lado eu quero estar? Isso aí. Um exemplo aqui, só para a gente entender o que eu estou querendo questionar com relação a isso. Minha filha, 9 anos, estudava em uma escola aqui, particular aqui de Ferraz de Vasconcelos, e eu tive que procurar a escola para questionar com relação a uma reclamação dela que passou. Reclamação não, ela chegou em casa reclamando da aposentadoria do Temer. Porque o Temer já é aposentado, por isso que ele quer tirar a aposentadoria dos velhinhos. Minha filha de 9 anos teve mais ou menos 2 horas dentro da aula de português de discussão sobre a reforma previdenciária. É correto, na sua opinião, um professor de português passar 2 horas de aula debatendo reforma previdenciária com uma criança de 9 anos? Não, ele tem obrigação de, por exemplo, ser uma criança de 9 anos. Ele me pergunta sobre um tema que ela escutou na televisão, por exemplo, a reforma previdenciária, sem que eu cite nomes, figuras, cabe a mim, de forma didática, levando em consideração a idade dessa criança, tentar fazer com que ela entenda o que é aposentadoria,
o que... Mas você não conhece as filhas do Danilo. Mas na aula de português... As meninas são muito mais acima da média. Ela conversa com você hoje que nem que tivesse conversando. Que bacana, mas você entendeu? Então tá errado, mas aí não é a escola, tá, Jair? É o educador que lá estava... Que errou. Tá, que errou. E cabe à escola, ao pedagógico, à direção da escola, inclusive é sua obrigação mesmo, enquanto pai, ir lá e questionar isso. Então foi o educador que foi lá e expressou a sua opinião particular. E o Danilo, quando ele me disse isso, eu lembro muito bem. Eu falei, você fez a coisa mais certa que deveria ter feito. Aí ele me permitiu, Jair, entrar num tema muito tocante que volta de uma valorização. Olha, Jair, você vai ficar triste comigo, o Danilo, mas é o seguinte, os pais aí que estão aí, a gente compra muita propaganda, tá? Eu, enquanto profissional mestre da Pontifícia Universidade Católica, 25 anos de educação, eu penso 10 vezes antes de estar numa escola privada. Tá? Muitas das vezes a gente escuta lá, olha, o pai paga o seu salário. Tá? Quem disse que os melhores profissionais da educação estão na rede privada? O problema é que na rede pública não há valorização dos profissionais. Mas todo bom profissional ele prefere ter estabilidade do emprego através do concurso, mesmo que ele ganhe mais, do que ser massacrado numa escola privada. Então, a falta de formação, Jair, a falta de valorização desses profissionais, o Danilo, e internauta, coloca no mercado de trabalho péssimos profissionais, que inclusive são muito mal remunerados pela rede privada. Porque se ele fosse valorizado na rede pública, a rede privada que cobra mensalidades altas, teria com certeza bons profissionais lá. Então isso não é uma questão, se você pegar o plano de ensino da escola, o plano político-pedagógico, chama político, a gente tem que entender o conceito da política, não está lá para ensinar bandeira partidária ou falar de A ou B, tá? Só para ficar claro. Foi um erro específico do educador, que a gente condena vilmente isso aí. Vamos já encaminhando para o final. Nós vamos falar um pouco agora do cenário nacional, sobre o seu partido, o que você acha. Semana que vem já são as eleições, já tem 9 dias, né? 9 dias para as eleições. Você está no PDT, um partido Ciro, né? Apoiando o Ciro para presidente da República. Está chegando e a gente percebe se as pesquisas, né? A controvérsia, né, Danilo? Se as pesquisas do Ibope e outras pesquisas estão apontando, segundo turno, Haddad e Bolsonaro, gostaria que você falasse um pouco aí qual será a sua postura mediante a isso, ou você acha que ainda dá tempo, tem mais uma semana, o Ciro ainda consegue reverter esse quadro? Como que está isso na sua visão? Tá. Primeiro assim, a questão partidária para mim é muito complexa, eu ainda não consigo apenas dizer assim, olha, tem partido de esquerda, partido de direita. Eu acho que tem partidos que têm uma bandeira que defende a classe trabalhadora, o PDT é um partido que está voltado pelos seus princípios para a educação e para a classe trabalhadora, e tem partidos que defendem o interesse dos donos dos meios de produção, do capital. Existem aqueles que, por falta de regra, dentro do próprio cenário político brasileiro, surgiram com partidos de aluguel. Inclusive, desse contexto que você colocou, dessa polarização, nós temos um partido que tem uma ideologia, eu não estou dizendo aqui que eu concordo, se eu sou a favor ou contra, mas que tem uma ideologia e conseguiu atrelar isso uma massa de pessoas, e existe uma figura, uma pessoa, que não está atrelada a um partido. Tá? Então, essa concepção de esquerda e direita cai por água. Então nós temos um candidato que não é novo, isso se me permite, é que você perguntou, que não tem nada de novo, que inclusive está já há 30 anos no Congresso Nacional e, por incrível que pareça, em 30 anos não trouxe nenhuma proposta lá efetiva, nenhuma lei efetiva que pudesse garantir qualquer mudança aí dos costumes da sociedade ou de garantia de direito. Não tem nada efetivo lá. Que de repente aparece como salvador da pátria e que para o mercado mundial, inclusive, para quem lê New York Times, De Monte e conhece um pouquinho da imprensa mundial, sabe que é um perigo. O mercado financeiro teme muito isso. Nós temos que tomar cuidado na hora que a gente externa lá a nossa opinião, porque vem de encontro com o anseio da sociedade. Ser novo não quer dizer necessariamente que você é novo. Você tem que ter conteúdo,
você tem que ter proposta. Então não é só falar assim, olha, eu vou acabar com isso ou eu vou permitir isso. Você tem que ter caminhos para que você tenha resultado. E esse que está aí à frente das pesquisas, para mim não é novo, não traz proposta, já está lá 30 anos no Congresso, no cenário, e vem de encontro com o que a opinião pensa. Do outro lado, nós estamos voltando de novo lá a política que já foi posta, que teve resultado inicialmente satisfatório, tá? Mas que não deu continuidade, que travou a economia, enfim. E hoje nós temos que buscar uma alternativa realmente. Dentro do meu partido, eu entendo que o Ciro Gomes é um candidato que tem conteúdo, já fez parte de governo, saiu lá de forma limpa, não tem nenhum tipo de processo, então é possível ser político do bem. É possível fazer política por amor. E eu entendo que o Ciro Gomes é uma dessas pessoas que é um político que tem conhecimento técnico, que tem condições de governar um país como o Brasil e que já provou isso no seu estado, já provou isso à frente de ministérios, como parlamentar também. Então, hoje não dá para a gente arriscar, não dá para ser aventureiro. Agora, o cenário que está posto aí é esse. Mas o Ciro gosta muito do Lula, né? O Ciro gosta muito do PT, aliás, o PDT é tipo uma sequência do PT, né? Não é. O PDT, para quem não sabe, Jair, é um partido que surgiu muito antes do PT pensar em surgir, tá? Isso é importante ser posto aqui. Vamos lembrar eu estou dizendo depois. Você sabe a história do... Não, mas vamos lá. O PDT, então, nós, enquanto PDT, tivemos sim um alinhamento do governo do PT, como todos os outros que estão postos aí tiveram, com o PSL, enfim. Isso. Mas, enfim, para ficar claro isso. O PDT, olha que curioso, Jair, não tem nenhum parlamentar envolvido em escândalo de corrupção. Não está lá na Lava Jato. O Ciro Gomes, mesmo fazendo parte desse governo... Mas o Ciro disse que se virar presidente vai tirar o Lula da cadeia, ou ele não disse? Ele não disse isso. Ontem, inclusive, teve debate, teve um arranca-rabo violento lá entre Ciro Gomes e Haddad. Inclusive, assim, pode ser, eu, enquanto pedetista, num possível segundo turno que está posto aí, eu tome um posicionamento. Eu não sei qual posicionamento vai ser. Eu não necessariamente eu tomo um posicionamento que o meu partido queira que eu tome, ou que me oriente. Eu acho que você vai para o lado do PT. Não sei. Opinião minha. Mas está muito cedo ainda para tomar um posicionamento. Está muito cedo para tomar um posicionamento. Eu não sei, como você diz das pesquisas. Eu não acredito que pesquisa realmente retrate a realidade. Nós estamos vendo um momento hoje, só para ficar claro, internauta, nós estamos vendo uma eleição única, nunca vivemos uma eleição dessa. Primeiro, Jair, o tempo de campanha foi muito curto, foram menos de 40 dias. A lei eleitoral falava 45 dias, mas até que saíssem os registros, toda a documentação, se resumiu aí aquele que foi ágil a 40 dias. Aquele candidato de Minas Poderio Econômico reduziu a 30. Hoje, a primeira campanha que não tem financiamento privado, que não tem recurso de empresário. Então, o que acontece? Hoje, as redes sociais, elas têm um papel importante. A possibilidade de estar aqui debatendo com vocês, com você, internauta, nos coloca em pé de igualdade com aquele que é dono do capital. Então, sinceramente, eu não quero correr o risco de dizer o que vai acontecer. Eu acho que não é bom para o país essa polarização, tá? Eu acredito ainda que o eleitor ele vai se manifestar isso de forma clara lá no dia 7. As pesquisas não estão retratando o que de fato pensa o eleitor. O que eu sinto na rua todos os dias, eu caminho todos os dias, Jair. Porque se a gente for olhar o que está na rua, o que está na internet, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. É verdade. Você tem razão. Se nós formos levar em consideração o que a gente usa na rua, nas redes sociais, no voto digital, o Bolsonaro já é o presidente da República. Tá? Então vamos aguardar, por exemplo, dizem que por eu ser candidata pela primeira vez, eu não tenho a votação, ou chegou a ter provocações que eu era candidato para me gabaritar, deixar claro aqui, se eu quisesse ocupar a cadeira de vereador, já teria ocupado. Se eu quisesse ter disputado o executivo, já teria ocupado. Isso não quer dizer que lá na frente, talvez,
eu não tenha condições de disputar uma cadeira de executivo, mas hoje eu quero ser deputado estadual. E são poucos que serão na sua cadeira aqui, Jair, que têm clareza e objetivo do que quer. Eu quero ser deputado estadual. E eu sei a importância de ser deputado estadual, tá? Muito legal esse bate-papo. Se a gente for entrar nessa disputa, nessa conversa de direita e esquerda, né? Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, que, na minha opinião, fez a pior estratégia que ele poderia fazer no início da campanha, porque era para ele estar no segundo turno, juntamente com o Jair Bolsonaro, um cara que consegue juntar tanto partido com o tempo de TV que ele teve. E tá tão mal na pesquisa porque, no mínimo, é muito burro, Geraldo. Você arrumou um marqueteiro ruim demais. Você vê o Jair Bolsonaro aí nadando de braçada no país, aí você vem com a estratégia de bater o cara, Geraldo. Você tinha que ser mais esperto, Geraldo. E outra coisa, mudou totalmente o seu perfil. As pessoas não conheciam esse Geraldo que eu estou vendo agora, para mim é um Geraldo novo. E tudo que é muito novo, assim, estranho, que muda muito, que fica com esse negócio de bipolaridade, com uma hora de um jeito, uma hora de outro, causa medo. E as pessoas tiveram medo de você, porque você se mostra uma coisa e da sua campanha foi totalmente diferente. Então é por isso que, na minha opinião, eu já trabalho com política há bastante tempo, já estou no meio da política, conheço política, e eu sei que você errou nessa estratégia. O Ciro Gomes, para mim, de verdade, eu sempre disse isso aqui, para mim é o mais preparado mesmo que estão aí, mas eu acredito que o Ciro Gomes não vá para o segundo turno por conta de algumas atitudes, por conta de algumas coligações, por causa de ter falado algumas coisas no início, né, da campanha, que depois ele tentou reverter, mas já ficou. Então, assim, se houver segundo turno, que eu acho também que pode ser que não tenha, mas se houver o segundo turno, é PT, né, como se diz, que o professor não acredita, né, a esquerda pura, que de pura não tem mais nada, e a direita pura também com o Jair Bolsonaro. Aí a gente vai ver o pega pra capar no segundo turno, que aí eu quero ver. Hoje o Jair Bolsonaro fez uma live ao vivo, né? A live não, acho que foi uma entrevista, porque programa mesmo, pro Datena, né? E ele falou bem claro, o Datena perguntou para ele se ele perdesse a eleição, como que seria. Ele falou que não aceita, que se perder a eleição é golpe, porque é tudo isso que a gente acabou de dizer. Nas ruas, quando ele vai para os aeroportos e tal. Então tem que ficar atento, né? Porque eu disse pro Danilo, ele não gostou muito da minha fala. Quando um cara que é candidato a presidente, que está na pesquisa, ele vai numa rede nacional, ele fala que não aceita o resultado, na minha opinião, ele gera e aí uma confusão. Se porventura o Jair Bolsonaro perder aí no segundo turno, eu tenho medo, o Danilo falou que a direita não faz isso, mas eu tenho medo do pessoal se revoltar e acreditar no que o Jair Bolsonaro disse hoje, com poucas palavras, mas disse assim: se ele perder a eleição, foi roubado, foi golpe. Tomara que a direita, se perder a eleição, eles podem protestar sim, mas de forma civilizada, como tem sido aí a direita até agora, porque a gente não tem o que falar da direita, né? Você comunga da minha opinião, professor, para a gente finalizar? Concordo, Jair. Acho que é perigoso no momento que nós estamos vivendo de insegurança. A política ela gera hoje a raiva, né? A discórdia. A gente anda pela rua, a pessoa já pergunta quem você é, o que você representa, ou quando você vai lá propor, já fala política é tudo bandido, enfim, já faz o julgamento. Esse tipo de discurso é muito perigoso aí para inflamar a população. Também sou contra qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de tomada de poder pela força. Nós conquistamos a duras penas o direito do voto, a democracia. Nós temos que simplesmente entender o seguinte, que nem sempre a nossa opinião vai prevalecer, mas que eu tenho que respeitar a opinião do outro. Eu acredito sim que o sistema eleitoral brasileiro é muito eficiente. Também acredito. Diferente do que falo, é um dos modelos de eleição mais seguros e mais eficientes do mundo. Tá? Nós vimos o que era o voto de papel, as fraudes que ocorria, os rabiscos da caneta de última hora. Então, assim, o modelo que nós temos aí digital, eletrônico, é seguro sim. Também acho. Um dos melhores, mais modernos do mundo, que diga de passagem. E o que aparecer na urna lá, Jair, é o que vai é a vontade do povo, é a vontade da maioria.
E aí a direita, se acontecer de perder a eleição, tem que fazer que nem o Zeca Pagodinho, tem uma música dele que ele fala assim: chora na cama que é lugar quente. Tem que chorar, tem que ficar triste, porque quando o meu time perde, professor, eu disse esses dias que eu nem apareço no Facebook. É tanta zoação quando o Corinthians perde. Esses dias o Corinthians ganhou. Vamos para a final aí da Copa do Brasil, né? E eu zoei pra caramba palmeirense, mas se eu tivesse perdido, eu ia assumir um pouquinho do Facebook, mas daqui a pouco eu apareceria de novo. Então, gente, perder e ganhar faz parte da democracia, como foi dito aqui, né? E nós precisamos entender que as nossas verdades, às vezes, não é a verdade absoluta, tem outras verdades do outro lado também, e o povo que vai definir quem vai ser presidente da República. Eu espero que vençam de verdade a democracia. Eu acredito também, como o professor está dizendo aqui, que as urnas eletrônicas é muito eficientes e não tem como fazer burlar. E se isso tudo que a gente está vendo no país, esse alvoroço todo em cima do Bolsonaro, as urnas vão mostrar e ele se tornar presidente da República com a legalidade. Porque se ganhar, a urna é boa, né? Agora, se perder, a urna é ruim. Então, acho que não pode ser dessa maneira, não. O que eu converso muito com o Danilo é sobre pesquisas eleitorais. Aí tem que tomar muito cuidado. Verdade. Por mais que a gente sabe que pesquisas eleitorais têm dado certo, às vezes com margem de erro, mas não é difícil estar sendo burlado esse sistema de pesquisas. Como burlado, gente? Não é que a pessoa vai ser entrevistada e eles vão mudar o que a pessoa falar. Eu não acredito nisso também, não. Eu acredito que eles possam sim fazer algumas pesquisas em lugares específicos, tendenciando se vierem fazer a pesquisa em Ferraz de Vasconcelos, vai dar PT. Que as pessoas que se dão Ferraz de Vasconcelos é uma cidade que já mostrou que já teve muitos votos do PT. A Dilma mesmo aqui no Alto Tietê, na última eleição para presidente, aqui em Ferraz de Vasconcelos, entre todas as 11 cidades do Alto Tietê, Ferraz de Vasconcelos é a que deu mais voto para ela. Então já mostrou que é uma cidade, né, de esquerda. O Danilo, quando levanta o microfone, ele quer falar alguma coisa. Pode falar, Danilo. Não, só para complementar, você sabe que eu tenho formação como analista de sistemas, fui programador, fui analista de sistemas durante 13 anos da minha vida e posso falar... Conheço por dentro como é que é um sistema de computador e eu sei que sim, pode sim haver manipulação, sim. Isso mas mesmo se o Bolsonaro ganhar? É possível, mesmo se o Bolsonaro ganhar, tanto é que ele foi o criador de um projeto de lei que cria uma forma de você conseguir auditar os votos da urna eletrônica, e isso, em qualquer sistema, a regra número 1 é possibilitar a auditoria. A urna eletrônica, hoje, ela não possibilita a auditoria. Você tem que confiar no que está ali e você não tem uma forma de auditar isso, de ver se realmente isso é verídico ou não. Tá? O que fica difícil a gente entender, o que causa preocupação no Bolsonaro, na direita, é porque, primeiro, todo esse sistema ele só existe no Brasil. Vocês, assim, Estados Unidos e Japão, por exemplo, que são o berço da tecnologia mundial, eles não utilizam, se eles quisessem utilizar a tecnologia que nós utilizamos, eles poderiam utilizar. Quem utiliza? Brasil, Venezuela. Então, assim, causa uma certa estranheza imaginar que o Brasil pode estar à frente dos Estados Unidos e Japão no que se diz respeito à tecnologia apenas na área eleitoral, e nas outras áreas a gente está anos-luz atrás deles. Então, assim, causa essa estranheza. E a impossibilidade de auditar, e isso avalizado pelo STF, pelo TSE, né, como foi decidido agora, um projeto de lei aprovado democraticamente por maioria maioria absoluta dos 513 deputados e pelos senadores, e chega lá e é barrado por um judiciário que nós vemos aí que é totalmente aparelhado. Isso aí não tem como dizer que não. Então, causa essa preocupação, sim. Isso é uma preocupação da maioria da direita. Vamos encerrar o programa. Eu acho que esse programa é o mais longo da história do Dialogando com Liderança. Eu achei que seria o mais curto, né? Até por conta de ser a primeira vez que o professor está vindo aqui no programa, o Ronaldo Florido. E quase 1h30, por isso que eu digo que a entrevista rendeu, foi muito positivo. Eu tenho certeza que não enfadou você de casa. Então, vamos finalizar o programa, mas com as considerações finais do professor. Obrigado, Jair. Obrigado, Danilo, pela oportunidade de estarmos aqui, toda a equipe. Meu amigo Adilson Santos, que está sempre aí nos acompanhando na assessoria aí do nosso trabalho.
comunicação, além de ser um excelente profissional, é um grande amigo. Enfim, internauta, ouvinte, hoje nós nos usarmos desses meios de comunicação que é a internet, que são as redes sociais, de permitir aí essa abertura, inclusive isso é fruto da democracia também, isso mostra também que nós não estamos atrás de ninguém, o Brasil é um país de potencial, de boas pessoas, de bons cidadãos, nós estamos sendo hoje mal geridos. Eu acredito que existem bons profissionais e maus profissionais já em todas as áreas. Verdade. Nós temos bons médicos e médicos não são tão bons assim. Nós temos bons advogados, outros não tão bons assim, enfim. Temos bons políticos e maus políticos. O problema é o seguinte, ainda porque está atrelada a campanha e eleição ao poder financeiro, muitas das vezes a gente acaba elegendo uma maioria de maus políticos. O que eu costumo defender é o seguinte, é o caráter das pessoas. Então não é porque você virou deputado, ou vereador, ou prefeito, que você tem que ser corrupto, tá? Porque você não vai ser corrupto se você tiver caráter. Então a gente vê escândalos de corrupção em todas as áreas, tá, Jair, Danilo? Não é só na política. A questão é a seguinte, por a política ser a vida pública, está mais exposto, a gente se torna mais vulnerável. Agora eu acredito sim que ter formação, que ter conhecimento técnico, que ter estudo, contribui sim para que a gente tenha bons políticos. Eu hoje, depois, não vivo de política, que fique bem claro isso, estudei muito, a duras penas. Para aqueles que não sabem, passei muita dificuldade, Jair, na periferia de São Paulo, cidade Tiradentes, a gente já foi privado de alimento, inclusive, mas tivemos, por sorte, mais por sorte do que por oportunidade, acesso à educação. Porque quem nasce pobre, Jair, muitas das vezes não é por oportunidade, é por sorte. Tá? Eu tenho mais 5 irmãos. Eu tenho um irmão que até hoje é funileiro, trabalhador, honesto, digno, mas não teve a oportunidade de ter acesso aos níveis mais elevados do ensino. Então, muitas das vezes, nossos pais tinham que fazer opção, Jair. Meu filho vai estudar ou vai trabalhar? E o filho, muitas das vezes, internauta, se viu obrigado a ir trabalhar. Então, nós precisamos ter oportunidade. A política tem que ser ocupada por pessoas de caráter, pessoas que têm a formação, que tenham boas ideias. Fazer a política, ainda eu acredito que a política é o caminho para o bem-estar social. Me coloco hoje na condição de candidato a deputado estadual porque estou preparado, conheço os problemas que assolam a nossa região, tá? Não só a cidade de Poá, mas toda a região aqui do Alto Tietê, incluindo o extremo leste da cidade de São Paulo. Temos propostas e temos conteúdo para contribuir junto à Assembleia Legislativa e trazer recurso e garantir oportunidades de emprego, de desenvolvimento para a nossa região. Por isso que falo muito da questão do turismo. Nós temos que resgatar a Ferraz, a cidade da uva fina, Jair. A Poá, da Expoá, da Orquídea, Suzano, que já foi a cidade das flores. Então nós temos que pegar todo esse poderio aí cultural, da diversidade de culturas e poder alavancar a nossa região para um outro patamar, tá? Que é o patamar do desenvolvimento econômico. E eu me encontro hoje na condição de ser um representante teu, internauta, teu educador, cidadão aqui do Alto Tietê, de junto à Assembleia Legislativa cobrar o Poder Executivo, seja quem for o governador eleito, de debater junto com meus pares lá de cadeira para que aprovem projetos de lei que sejam de interesse da população e não de segmentos, não de grupos específicos, e quem sabe com isso garantir o desenvolvimento da nossa região. Então, internauta, para concluir aqui, quero deixar claro o seguinte: o voto não tem preço.
aquele que ainda está procurando a boca de urna, aquele candidato que oferece recurso. Voto não tem preço, eleitor. Voto tem consequência. Então vote com a sua consciência. No final da história, ô Danilo, sendo ou não frágil o sistema eleitoral, é você e a urna que vai estar lá. Então procure fazer o seu papel, vote consciente. Pelo menos pesquise aqueles que estão pondo o nome lá, candidato. Hoje se usa da tecnologia, com alguns clicados lá do seu dedo, você consegue puxar a capivara daquele que se diz candidato, seja que for. Então eu peço para que cada um pesquise a minha vida, a minha história, e que eu não tenho dúvida que se fizer isso, vai ver um homem de digno, trabalhador, que já ocupou vários cargos aí de primeiro escalão e que continua tendo caráter, dignidade, e que você não vai encontrar nenhuma vírgula que desabone minha conduta. Então é isso que eu peço para cada eleitor aqui. Obrigado de coração pela oportunidade. Gente, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês que interagiu. Só você apenas que assistiu. Se você não assistiu, pode assistir agora, vai terminar, mas fica no ar. Muito obrigado de verdade por mais uma vez a participação de todos vocês de casa no Dialogando com Lideranças, tá bom? Hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos voltar segunda-feira já com Guilherme Mussi aqui no Dialogando com Lideranças. Por hoje, ficamos por aqui. Fique com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Chibata.